Chegamos com muita saúde aqui na programação da CNN Brasil. Começa agora mais um correspondente médico. Dr. Fernando Gomes, ótima semana para todos nós. Bem-vindo, como sempre. Muito obrigado, Elizavec. E, bom, vamos trabalhar? Como sempre, vamos trabalhar. Se o senhor não fala isso, eu sinto que a gente não começou o trabalho por aqui, hein? Vamos em frente, sempre contando com a sua participação, viu? Vai lá no Twitter, #correspondente-médico. É o que você tem de marcar para a gente poder ler aqui a sua mensagem, a sua pergunta, o seu questionamento. É sempre ótima a sua participação. O nosso primeiro tema de hoje é sobre a morte do ator Luiz Gustavo, aos 87 anos, e já está aparecendo aqui, ó, sempre simpático, alegre, radiante, esse ator que marcou a história da televisão brasileira, participando de tantas e tantas novelas. Minha nossa, pode ser que cada pessoa olhe e já se lembre de um personagem diferente, seja, não sei, o personagem Mário Fofoca, seja o Vavá do Sai de Baixo, tantas outras, a novela Beto, como é que chama? Beto Rockefeller, que também o ator participou, enfim, faz parte absolutamente da história da teledramaturgia. Ele estava tratando um câncer no intestino e morreu na cidade de Itatiba, interior aqui do estado de São Paulo, onde morava. Por causa da doença, o ator estava afastado da televisão. O último trabalho dele foi em 2018 e aí justamente ali naquele enfrentamento com esse danado desse câncer que infelizmente tirou a vida de Luiz Gustavo. Doutor Fernando Gomes, teríamos todo o sentimento para tratar, não é mesmo? Que é sempre bastante importante, porque a gente olha alguém de relevância, que tem referência para a cultura nacional e, evidentemente, fica um buraco, né? Uma lacuna que não tem como ser preenchida e agora fica recheada de memórias. Mas a questão do câncer e o caso do câncer de Luiz Gustavo, de que maneira a gente consegue identificá-lo e descobrir que esse câncer está acometendo o corpo de alguém? Bom, Elisa, existem diversos sintomas do aparelho digestivo que muitas vezes se confundem com a questão da própria digestão, do próprio trânsito intestinal e fazem com que a gente possa, de alguma forma, levantar um alerta aí de que alguma coisa não está correndo muito bem. Então, desde dor abdominal até a presença de sangue nas fezes, como também sensações de náusea, de fadiga ou perda de apetite. Aqui a fadiga, ela vem junto muitas vezes com a perda de peso, mostrando que existe uma síndrome que a gente chama de síndrome consumptiva, pode estar presente. Ou seja, todo o aparelho digestivo, muitas vezes ele fica ali com aquela questão para ser resolvida e se drena energia metabólica que faz com que o indivíduo, então, tenha essas sensações. É lógico que esses sintomas, eles são sintomas vagos, mas quando estão presentes e acontecem de uma forma muito persistente, eles chamam ali a atenção de uma forma diferente e fazem com que você precise procurar um profissional para fazer uma investigação mais pormenorizada. Doutor Fernando, a gente falou esses dias sobre câncer de cólon. E o senhor explicou para a gente que é uma região que faz parte do intestino, mas é uma região mais específica do intestino. Pode explicar um pouquinho mais para a gente? Quando a gente fala de câncer no intestino, acomete todo o sistema intestinal de uma pessoa. A gente tem o intestino delgado, que acaba sendo representado pelo jejum, pelo ilho, pelo duodeno, e o intestino grosso, onde a gente tem o cólon sendo o seu representante. Parte importante do aparelho digestivo, onde muitas vezes existe a questão dos pólipos intestinais que podem ser diagnosticados com exames de frequência. Isso, que pode levar a uma situação muitas vezes ali quieta, que requer um tratamento específico, mas que também pode ter uma complicação e evoluir para um problema mais grave. Por isso que é importante a questão da medicina preventiva, né? E de se fazer o check-up, muitas vezes depois que o indivíduo passa de 50 anos, ou até um pouquinho antes disso, quando já existem casos na família de problemas relacionados com câncer no intestino. Doutor, e quando a gente fala de câncer no intestino, acaba pegando mais alguma faixa etária específica, ou mais homens e mulheres? Porque falar de câncer, qualquer pessoa pode, infelizmente, desenvolver um tumor. Mas existem faixas etárias que acabam sendo ainda mais o grupo de risco, não? Sim, depois dos 50 anos, principalmente, homens e mulheres podem ser acometidos pelo problema. Por isso que é tão importante a questão do exame periódico, até mesmo da colonoscopia, para que você possa fazer uma investigação por dentro do próprio aparelho digestivo e, com isso, então, detectar sinais de que pode existir uma doença em progressão naquela região. Você pode imaginar o seguinte, né? O aparelho digestivo é um tubo, basicamente, que tem a capacidade de absorver nutrientes, absorver água. E é extremamente importante para o aparelho digestivo.
mas ele tem uma luz. E essa luz ela pode suportar durante algum período a presença de uma massa ali até existir a obstrução total ou sangramento. E, portanto, muitas vezes você vai conseguir, através de exames mais invasivos, que acabam vendo por dentro o aparelho digestivo, fazer o diagnóstico precocemente. E a gente sabe, Elisa, que o câncer, quando diagnosticado de uma forma mais precoce, dá mais chance de um tratamento adequado e até mesmo de cura. Por isso que, hoje em dia, com a medicina mais desenvolvida, não há motivo para a gente esperar um sintoma muito persistente ou grave aparecer para a gente pensar na possibilidade de que algo não está correndo muito bem. Câncer no intestino, então, foi o tema de abertura aqui do nosso quadro, porque é justamente esse câncer que vitimou e tirou a vida de Luiz Gustavo, mais um ator que agora fica ali no hall de memórias dos brasileiros. E a gente, nos últimos tempos, noticiou aqui a morte de outros atores pelos mais diversos motivos e é sempre um pedacinho nosso que vai embora junto porque eles fazem parte da história de famílias, parte dos brasileiros, por meio da televisão. Próximo assunto que a gente traz aqui para vocês, o educador pernambucano Paulo Freire completaria 100 anos. Nesta semana, pois é, o patrono da educação no Brasil se tornou o brasileiro mais homenageado com títulos de honra no exterior. Em 2016, para você ter uma ideia, a obra de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, apareceu como o terceiro título mais citado em todo o planeta em trabalhos na área de ciências humanas. Freire defendia uma educação inclusiva, na qual também é importante compreender a realidade do aluno. E é justamente essa reflexão, esse entendimento ou a tentativa de entendimento que a gente quer trazer aqui para o quadro. Porque, doutor, compreender a realidade do aluno. Se a gente imagina uma sala com 20, 30, às vezes 40 crianças no ensino público, você tem 40 seres humanos diferentes. As crianças ou adolescentes são absolutamente diferentes e uma figura, que é o professor ou a professora, tem de encontrar um jeito de domar, domar no sentido de conseguir ser claro, conseguir ser entendido com um grupo tão diverso. É um desafio tremendo, hein? Você conseguir unificar a fala para tanta gente diferente. Tem pessoas que têm um pensamento de vanguarda, diferente. Eu sou fã do Paulo Freire, mesmo porque quando a gente vê, pela ótica da neurociência, essa pegada da pedagogia do afeto, da utilização da emoção e de entender qual que é o contexto do aluno, faz absolutamente todo sentido. Em volta dessas estruturas profundas que a gente está vendo aqui, existe uma coisa chamada sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Nós sabemos que, por exemplo, a consolidação da memória, ela sempre é mais facilitada quando você tem um evento associado a uma emoção. Elas juntas, na verdade, têm um poder muito grande de fixação dentro dessa região do cérebro. A gente fala aqui principalmente do hipocampo. Quando você entende a pessoa, quando você entende a origem da criança, entende quais são os sofrimentos, os anseios e desejos, obviamente, do ponto de vista individual, você tem muito mais instrumento para, de fato, passar adiante o conhecimento que é necessário para formar aquele indivíduo da melhor maneira. Então, quando você entende a neurociência, você está falando de um cara que faria 100 anos, entendeu? No dia de hoje, você percebe que já existia um pensamento diferente, um pensamento incluído, não é à toa que ele é tão premiado, porque, de fato, isso faz diferente. É muito diferente de você elaborar todo um processo ou todo, na verdade, um currículo que você queira colocar no aluno sem entender, na verdade, de onde ele vem. E num país como o nosso, tão diferente, tão diverso, é extremamente importante a figura do professor e do professor atento. Então, essa linha de pensamento, ela realmente faz diferença, ela tem embasamento neurocientífico e a gente tem que bater palmas mesmo e de pé. Doutor, ainda nessa tentativa de compreender a realidade do aluno, é muito curioso, para não dizer o mínimo, porque é um desafio tremendo, o professor, ele precisa ensinar, eu falei antes, para seres humanos diferentes e que têm questões sociais diferentes, questões emocionais diferentes. Se você pega uma turma de alunos de um ensino particular, é uma coisa. Se você vai para uma escola de periferia, de ensino público, em que as crianças muitas vezes já chegam com desequilíbrios emocionais por causa das realidades que vivem dentro de casa, isso é capaz, essa realidade do aluno, de interferir na capacidade dele de aprender? Ele pode conseguir aprender mais ou menos diante dessas questões emocionais que ele já carrega para dentro da sala? Eu achei bem interessante o que você falou, porque a gente muitas vezes carrega um pouquinho de preconceito, imaginando que a pessoa que tem uma certa vulnerabilidade social, ela traz as questões emocionais muito mais intensas do que uma pessoa que de repente está na rede privada e tem condições.
Elisa, tem de tudo. A gente precisa de um professor formado de uma forma completa e entender a realidade de cada indivíduo. Sem sombra de dúvida, né? Uma escola pública, no qual a gente tem um indivíduo muitas vezes passando fome, tendo uma realidade de agressão, muitas vezes dentro do ambiente doméstico, tem um desafio diferente para o professor, que muito mais do que simplesmente informar, tem o papel muitas vezes de até mesmo formar, para transformar esse indivíduo e prepará-lo para a sociedade. Então aqui a gente vê a beleza da pedagogia, na verdade, e esse olhar que a todo momento deve ser muito atento. Por isso que, na verdade, é praticamente um sacerdócio a pedagogia bem exercida no nosso país. Pois é, você que é professora, que é professor, olha, sinta-se abraçado, viu? Porque você tem esse desafio de conseguir ser o mais claro possível, traduzir as questões do universo, todas as questões por meio das matérias, das disciplinas, para esses alunos que, como o senhor citou, tem aluno que a única refeição do dia é a merenda da escola. E tem um professor que precisa ensinar uma atividade. Então, nessa hora, esse aluno, mais do que um aluno, ele vira um ser humano que precisa de uma atenção diferente, não é, doutor? Sim, e o momento transformador que a sociedade tem na mão é o momento de interface com a escola, principalmente na infância e no início da adolescência. Porque depois disso, na verdade, a gente já está jogando o jogo da vida e fica um pouquinho mais difícil e simplesmente a passagem de conteúdo acaba sendo o que é mais fácil de ser feito. Mas durante a infância e durante a adolescência existe um papel muito grande e desafiador, a gente não está falando que é fácil, e desafiador da escola e do professor junto com o aluno e com a própria família. Centenário, então, do nascimento do educador pernambucano Paulo Freire, que faria 100 anos nesta semana. Mudando agora completamente de assunto, eu não sei se você é lá daqueles que gostam de um desafio, de um frio na barriga, né? Sair do lugar comum praticando esporte. Tem gente que vai além, muito além do que a gente considera o comum, viu? A exemplo desse cara que vai aparecer aqui na imagem. Um equilibrista, vamos assim dizer. Ele é um francês, se chama Nathan Paulin, acho que é Paulin que fala sobre o nome dele. Ele andou em cima de um slackline, aquela fita esportiva, 670 metros. Veja só, por 670 metros, ligando a Torre Eiffel à Praça Trocadero, em Paris, na França. A caminhada desse jovem, que tem 27 anos, durou meia hora. O slackline estava a 70 metros, minha Nossa Senhora, 70 metros de altura do chão. Evidentemente que ele tem uma segurança ali, ele vem com um cabo, um mosquetão, que é muito utilizado também para escalada de montanha. Aliás, eu acho que ele tá, né? Peraí, deixa eu olhar. Sim, porque assim, tu já pensou, doutor, se ainda fosse sem equipamento freestyle nenhum? E ainda, ele não só atravessou, ele deu uma sentadinha e quem já praticou o slackline sabe, quando você amarra numa corda a outra, quando você chega no meio, aquele negócio treme, rapaz, que parece um terremoto. Você imagina numa distância dessa como chegou esse atleta, esse performance francês, né, que conseguiu atravessar esses dois pontos. E a performance do francês foi parte de um festival de Paris. E não foi a primeira vez que ele se arriscou dessa maneira, não, viu? Em dezembro de 2017, ele fez um percurso bem parecido para arrecadação de fundos para a caridade e bateu um recorde mundial. Essa modalidade é chamada de highline. Quando você está a mais de 10 metros de altura com o slack, você faz parte de uma modalidade chamada de highline. Doutor Fernando Gomes, o pessoal está ali aplaudindo, deviam estar com a mão suada, aquele nervoso. O que leva uma pessoa a se colocar numa condição como essa? Medo devem sentir, evidentemente. Sem sombra de dúvida. Agora, o mais interessante, Elisa, você vê aqui um perfeito equilíbrio de todo o sistema motor. Então, aqui a gente fala do gânglios da base, da área motora propriamente dita e do cerebelo. E o indivíduo que tem essa habilidade desenvolvida, quer seja porque gosta, como também pelo treino, acaba sendo inundado pelo cérebro quando consegue, na verdade, vencer um desafio desse tamanho. Porque para ele fazer isso a meio metro do chão, acaba sendo quase que a mesma coisa do que nessa distância inteira, só que com diferença, porque você tem a questão do vento, da paisagem. E todo mundo olhando, né? Você sendo ali observado, julgado, minha nossa. Agora você pode imaginar o seguinte, o indivíduo quando faz atividade física, ele estimula alguns circuitos que existem dentro da própria cabeça, que dão uma sensação de bem-estar e uma recompensa, que é isso que você está me perguntando. Então a gente tem a liberação da dopamina, tem o equilíbrio da serotonina, existe, obviamente, em todo esse trajeto a questão da própria endorfina, porque você pode imaginar, a gente viu ele pendurado ali pelo braço. Não é uma coisa muito agradável, por mais que o indivíduo tenha treino e se recuperar até voltar a andar na própria linha depois. E até mesmo a questão da ocitocina, quando a gente fala do relacionamento com a equipe, que é lógico, a gente está vendo ali uma pessoa brilhando, mas existem muitas outras pessoas por trás que dão apoio
um incentivo e treinam para que todo esse sonho vire uma verdade. Mostrando, né, para todo mundo, não só para os indivíduos ali da França, mas para todo mundo, que no nosso sistema de equilíbrio ele pode ser treinado e a gente pode ir muito além. Muitas vezes a pessoa não consegue nem colocar o sapato sozinho, né? Quando você olha um jovem desse, você fala, puxa vida, eu posso treinar meu cérebro e meu corpo assim? E a resposta é sim. Não para andar nessa altura que ele fez. Por favor, hein, gente? Toma cuidado. Mas certamente para ter mais equilíbrio dentro da sua própria vida. Doutor, e como é que o nosso cérebro reage nessas situações de adversidade? Porque, por exemplo, quando a gente passa por um desafio, tem gente que só de chegar num andar alto, numa sacada, por exemplo, a pessoa não consegue nem olhar para baixo. E outras pessoas conseguem se equilibrar numa corda, não é exatamente uma corda, mas é uma fita, que é o caso do slackline. A gente tem essas diferenças cerebrais e por que a gente arquiva esses medos? Por que para algumas pessoas é aterrorizante ver uma imagem como essa e para outras é um prazer? Bom, naturalmente a gente tem dentro do nosso cérebro, e a gente fala aqui mais uma vez do sistema límbico, alguns anéis ou circuitos que preservam a vida a todo custo. E nós sabemos a correlação que existe entre a altura, a queda, um acidente e você perder a vida. Então aí começa uma situação em que existem pessoas que ficam no extremo que têm fobia de altura, que passam mal só de imaginar na possibilidade de estar em lugar mais alto. Tem gente que nem anda de avião, por exemplo. E no outro extremo, pessoas que têm tão treinado o sistema límbico, e essa parte que é disparada quando você está numa situação de risco, que praticamente conseguem dominar a situação por inteiro. E precisam de desafios cada vez maiores para sentir um pouquinho só, Elisa, daquele friozinho na barriga que a gente tem só de olhar aqui pela janela. Quer comentar esse feito? Vai lá, hashtag correspondente médico. Eu estou aqui falando com o doutor, fazendo as perguntas e, ao mesmo tempo, abrindo aqui a nossa caixinha de mensagens com os recados que vocês mandam para a gente, vocês que estão nos assistindo neste momento. Doutor Fernando, o senhor falou sobre fobia. Fobia, no caso da altura, por exemplo, para ele é um prazer danado, não tem fobia nenhuma, achamos que não. Mas algumas pessoas têm esse registro de uma barreira a ser vencida. Fobia é algo que você nasce com ela e sem querer você já tem alguns medos? Ou você pode ir desenvolvendo até mesmo por experiências traumatizantes? Bom, as duas coisas, né? Entra dentro dos transtornos relacionados com a ansiedade, você já tem uma predisposição genética e dependendo da experiência que você tem na sua vida, isso pode ser então potencializado. De repente, uma pessoa que você gosta que morreu por uma queda, um acidente que você vivenciou, ou até mesmo pelo fato de ter assistido muito filme que explora isso e faz com que a sua mente consiga imaginar e desenvolver esse medo. O importante é reconhecer a fobia como alguma coisa que é patológica, que requer um diagnóstico preciso e até mesmo tratamento, Elisa, que envolve medicamentos e terapia. E aqui a gente tem até a questão da auto-hipnose, que pode ser utilizada em momentos extremos, quando, por exemplo, o indivíduo precisa voar de avião e ele tem que lidar com aquela situação, em vez de tomar um remédio, ele pode desenvolver esse treino da auto-hipnose e conseguir, então, percorrer sem sofrer tanto. Você tem alguma fobia? É o seu caso? Manda pra gente, viu? Hashtag correspondente médico, que a gente pode voltar a esse assunto e poder abordá-lo com um pouquinho mais de tempo aqui com o Dr. Fernando Gomes e até compartilhando a sua pergunta. Vai lá então, hashtag correspondente médico pelo Twitter e deixa o seu comentário que a gente adora acompanhar. Dr. Fernando, obrigada por mais um dia, viu? Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.